Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar como se deu a expansão das fronteiras no território brasileiro. E isso lá no período colonial. Quando a gente observa o mapa do Brasil hoje, esse país enorme, de dimensões continentais, a gente não faz ideia de que o país começou de um tamanho menor, quando era colônia. Era um território que ficava ali delimitado pelo meridiano de Tordesilhas, que dividia os domínios entre Portugal e Espanha, os territórios da América que pertenciam a Portugal e Espanha. E isso determinado pelo Tratado de Tordesilhas, assinado por esses países. E aí, o que acontece? Mesmo dentro do território que lhe cabia pelo meridiano de Tordesilhas, a ocupação portuguesa ainda ficava muito limitada a uma faixa no litoral. O território que ficava entre essa faixa e o meridiano de Tordesilhas, esse território mais adentro, o sertão, como se falava, era ainda desconhecido para os portugueses. Era uma região ocupada por povos nativos. E aí, essa expansão para esse seu território e também para além do limite de Tordesilhas vai ocorrer durante o período da União Ibérica. E que período foi esse, Foi o período em que Portugal e Espanha estiveram sob o domínio de um único rei, Filipe II. E aí, uma única coroa governando os dois países, o limite do Tratado de Tordesilhas, ele acaba sendo ignorado, e aí se avança cada vez mais para o interior. Expedições oficiais militares adentravam cada vez mais no interior, principalmente nas regiões norte e nordeste, para assegurar a posse de Portugal sobre esses territórios. A criação de gado também contribuiu muito para a expansão das fronteiras, a ação dos jesuítas com a catequese dos indígenas e também as expedições em busca de aprisionar indígenas e também em busca de metais preciosos também teve seu papel nessa expansão dessas fronteiras. Vamos ver mais detalhadamente cada um desses fatores. A pecuária, ela foi uma atividade que foi desenvolvida ali paralelo à atividade açucareira, que era a atividade principal, a produção de açúcar, a implantação dos engenhos, era a principal atividade econômica para a colônia. Só que ali para fornecer couro, carne, animais de tração para esses engenhos, surge a pecuária. Só que depois essa atividade ela vai ganhando mais espaço, mais força, especialmente quando vira uma atividade mais autônoma com a produção de charque, da carne de charque. E aí, esse tipo de trabalho, ele não exigia uma mão de obra muito numerosa, porque bastava algumas pessoas para tomar conta ali dos rebanhos. Para também adentrar em busca de pasto, para esses rebanhos. E aí eram empregados nesse trabalho, geralmente indígenas ou negros libertos ou fugidos, e o pagamento era um sistema de partilha. Como que funcionava isso? Nesse sistema de partilha, o empregado ele recebia pelo seu trabalho uma parte ali, algumas cabeças de gado, alguns animais para como forma de pagamento para si. E assim eles formavam seus próprios rebanhos e iam adentrando cada vez mais no interior em busca de mais pasto. Boa parte da região Nordeste foi desbravada assim, com o avanço da pecuária. Desde que se decidiu pela ocupação do território, dar início à ocupação do território, que já haviam algumas expedições oficiais, expedições militares oficiais, que eram as entradas. Elas eram financiadas pela coroa portuguesa, mas se limitavam ali aos limites do Tratado de Tordesilhas. A partir do século XVII, começa a atividade das bandeiras. Essas expedições já são de iniciativa particular, de grupos interessados que financiavam essa expedição e não mais financiados exclusivamente pela coroa portuguesa. Então, a gente já tem uma diferença entre essas entradas e as bandeiras. E as bandeiras, elas não respeitavam o limite de Tordesilhas, do Tratado de Tordesilhas, adentraram cada vez mais, porque justamente ocorreram durante esse período da União Ibérica.
Essas expedições saíam em busca de aprisionar indígenas para escravizar e também, principalmente, na busca de metais preciosos. E aí, o que acontece, né? Por que nessa busca por indígenas para aprisionar? Quando a Holanda invade Pernambuco e também invade a região da Angola, ela prejudica o tráfico de escravizados, né? E aí diminui a quantidade de escravizados porque o tráfico, né, foi prejudicado. E aí, o que acontece? Para suprir essa mão de obra, eles passam a capturar indígenas. Nisso se entra em choque com o interesse da Igreja Católica, né? Porque os jesuítas estavam lá com a missão de catequizar os indígenas. E veja bem, os bandeirantes, eles chegaram inclusive a invadir missões ou reduções, né, que eram esses aldeamentos religiosos que ficavam responsáveis pela catequização dos indígenas, para capturar esses indígenas de lá, aprisionar e escravizá-los. Esses indígenas capturados nos aldeamentos, eles eram vendidos até mais caro, porque eles já sabiam trabalhar mais a terra no molde do que os portugueses, né, queriam, porque não é que indígena não sabia trabalhar a terra. O indígena, ele sabe muito trabalhar a terra, mas ele tem um ritmo de produção dele, que é a produção para suprir a necessidade, né? Para a subsistência. Já o ritmo de produção da fazenda é aquele ritmo de trabalho para dar lucro ao dono da fazenda, ao dono de uma propriedade. Então, o indígena de aldeamento, ele já estava educado, já estava treinado para o trabalho nesse sentido que o português via do trabalho. Só que com a crise da economia açucareira e também com a retomada desse fluxo de escravizados de origem lá da África para o Brasil, a procura por indígenas, né, para aprisionamento de indígenas, ela diminui, né, já que o tráfico negreiro tinha sido restabelecido. E aí, o que acontece? As bandeiras retomam, né, se concentram, na verdade já procuravam isso antes, mas se concentram mais na busca de metais preciosos. E acaba sendo encontrado na região das Minas Gerais. É encontrado ouro, e isso provoca uma grande corrida para a região. Os paulistas, né, que já eram ali do entorno, né, já eram da região, e os emboabas forasteiros, né, que vinham em busca também de explorar o ouro ali na região, tiveram diversos conflitos, né? E a coroa, na verdade, estava interessada não em tomar parte de um lado, mas em tomar parte de si mesma e garantir que os lucros fossem remetidos à coroa portuguesa. Então, nesse conflito, acabou que os emboabas, né, os forasteiros, saíram privilegiados, saíram vitoriosos desse conflito, e os paulistas, eles adentram ainda mais para o interior em busca de mais metais preciosos, e é isso que leva ali à conquista da região do centro-oeste, porque nas expedições chamadas monções, que eles foram explorando a região e adentrando, seguindo o sentido dos rios, eles entram mais no interior e expandem ainda mais as fronteiras do Brasil. Os jesuítas, eles fundaram essas missões ou reduções para a catequese de indígenas, como eu já comentei anteriormente. E também, nessas missões, foram responsáveis pela expansão territorial do Brasil, né, da América Portuguesa. E aí, o que acontece? Nessas missões ou reduções, eles produziam e vendiam erva mate, madeira, tabaco e às vezes até armas. Eles também ensinavam, né, os costumes portugueses, os costumes cristãos para os indígenas, especialmente aqueles que reforçavam a fé católica, né, a fé na Igreja Católica. Alguns costumes indígenas, né, como a posse coletiva, né, da propriedade, dos objetos, a língua, né, o Guarani, eles mantiveram, e outros costumes que eles não consideravam ofensivos à fé católica. Porém, a autoridade, né, do cacique, ela era eliminada, né, não se tinha cacique, e também era imposto aos indígenas até mesmo castigos corporais, uma rígida disciplina, né, o uso das vestimentas
Então, todo um processo que levou à aculturação, né, desses povos e à perda, ao apagamento desses valores, dessa cultura tão antiga. E aí, depois dos portugueses terem entrado tanto no território que era dos espanhóis, e depois de restaurada, né, a divisão entre essas coroas, né, que acaba-se a União Ibérica e Portugal volta a ter um rei, como é que resolve, né, essa situação? Há toda uma série de conflitos, né? Portugal que pega região que pertencia à Espanha e deve ceder uma região que era sua em troca, e há uma série de conflitos envolvidos nisso, mas resumindo, a situação se resolve com o Tratado de Badajoz. Esse tratado ele já retoma uma ideia de um tratado anterior, que era o Tratado de Madrid, que se baseava no conceito do uti possidetis. O que era isso, né? De que a terra pertenceria a quem havia ocupado. Então, um novo limite é estabelecido e o Brasil, né, o território da América Portuguesa, que dá origem ao nosso país, ao Brasil, ganha novos contornos através desse tratado. Então, gente, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!